A paz de Deus, meus irmãos, da presença de Jesus. Que o Espírito Santo nos guie para a vontade boa e perfeita do Pai. Amém? Meus irmãos, coloque Deus no início e Ele vai cuidar do fim. Mas como assim, Osíria, coloca Deus no início? Uai, começa o dia, meus irmãos, joelho no chão. Se não pode ficar de joelhos, ora em pé, sentado, ora a Deus, entrega tudo nas mãos do Senhor, adore a Ele, tenha um coração grato, independente do que você está passando, agradeça, porque Deus, Ele trabalha no meio da tempestade. Ele também trabalha no meio da tempestade. Vocês não lembram, não se lembram de Daniel? Ele foi na cova do leão. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus deu livramento lá dentro da cova para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus não livrou eles da fornalha do fogo, mas Deus deu livramento lá na fornalha para eles. E assim é com a nossa vida. Muitas vezes você vai falar assim: meu Deus, estou passando essa situação, não aguento mais, não suporto. É dentro dessa situação que a sua bênção está sendo liberada. É nessa situação exatamente, quando você já não tem mais para onde correr, que você deve confiar totalmente na mão de Deus. Ele tem o poder para fazer tudo na minha e na sua vida, amém? Deus está falando conosco sobre finanças. Provérbios 23, 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem, assim como você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Olha a palavra, o que Deus está falando aqui? A Bíblia, ela tem muitos bons conselhos, meus irmãos, financeiros. E Deus, Ele nos mostra como nós devemos lidar com o dinheiro. Nós devemos lidar com essas bênçãos que vêm na nossa mão com generosidade e sabedoria, sem nos deixar dominar. A riqueza, ela é boa quando nós sabemos usá-la. Vocês já ouviram falar que quantas pessoas ganharam na loteria e depois de um ano não tinham mais nada, viveram na miséria total, sem ter uma casa para morar? Por quê? Porque o dinheiro, quando cai em mãos tolas, erradas, ela não prospera, porque não tem sabedoria, não busca sabedoria para aprender a administrar. Então o que Deus está falando, filhos? Até para você administrar o pouco que vem na tua mão, você tem que buscar a sabedoria de Deus, sentar, colocar no papel. Tá falando para mim também, meus irmãos, falando para mim aqui, tremendo. Mas também o dinheiro, né, é uma grande responsabilidade, porque nos mantém, né, mantém a nossa vida aqui para comer, para beber. Nós dependemos dessa bênção financeira. Deus nos dá muitos conselhos na palavra de Deus sobre finanças. O que Deus está falando conosco? Viver para Deus, meus irmãos, e não para o dinheiro, e não para as coisas materiais desse mundo. Tem gente que tem preocupação muito mais com as coisas materiais, dinheiro, do que as coisas de Deus. O que Deus está falando para nós? Sermos honestos em todos os negócios, não passar perna em ninguém. Quando comprar, emprestar, pagar no dia certo. Se não tem, vai lá e conversa. Evitar preguiça. Muitas vezes o preguiçoso quer receber, mas não quer trabalhar não quer acordar cedo, não quer fazer a sua parte. Nós podemos aqui também ver que nós temos que ser generosos com quem precisa de ajuda. Muitas vezes, meus irmãos, tem um irmão que está precisando de um alimento. Se a gente tem um pacote de arroz, vamos ajudar com a metade, com alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa por alguém, né? Não é verdade? E sermos também moderados nos gastos, não gastar aquilo que a gente não tem. Gastar o que nós não temos. Muitas vezes nós estamos envolvidos em uma bola de neve porque nós gastamos muito mais do que aquilo que nós temos. A gente vê uma coisa que é comprar e não pensa, né? No que nós temos, as prioridades. Aqui também Deus está falando para nós sobre poupar, estabelecer prioridades. Poupar é o quê? Tem que pensar no dia de amanhã também. Isso não quer dizer que é acumular riqueza, mas nós temos que ter uma sabedoria para administrar o pouco que vem na nossa mão. O pouco e o muito, né? E analisar tudo com muito cuidado. Não seja movido por emoção, mas pela razão. Pela razão, porque com dinheiro não se brinca. Então Deus está falando assim, cuidado. Cuidado para não colocar a ganância em primeiro lugar, mas também saber administrar aquilo que Deus coloca na sua e na minha mão.
Amém? Deus abençoe cada um de vocês nesse dia com prosperidade, com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.